Aguardando aí o pessoal entrar. Aguardando a minha convidada da noite. Boa noite. Vamos ver quem tá aí. Cecília, linda. Josiane Paiva. Se eu colocar óculos, dá um reflexo terrível. E aí eu não enxergo. Para enxergar eu tenho que fazer assim, ó. Heloísa entrou. Então, pessoal que tá entrando aí aos poucos, obrigada, Elo, linda você. Beijo na Maju. O pessoal que tá entrando, é a continuação da live da semana passada com a Letéia Patrick. Vocês estão ouvindo? Se está ouvindo, dá um ok para mim. Tem som? Estão ouvindo? Tá com som, pessoal? Ah, Heloísa ouviu, então tá ótimo. Minha convidada já entrou, a Letéia. Vou convidar ela para entrar aqui com a gente, que nós vamos continuar a nossa live da semana passada, a história de superação da Letéia. Vamos lá. Enquanto isso, vocês mandem convite aí para os seus amigos poderem interagir com a gente, tá? Ei! Oi! Peraí que a tua imagem ainda não apareceu para mim. Tá rodando, rodando. Vamos ver. Ainda não tô te vendo, mas daqui a pouco vai aparecer. Então, pessoal, continuando a nossa live da semana passada. A Heloísa, você é ótima. Se na glória, eu tô aqui pro restante, tá? Ai, viu o que a internet faz, né? Faz a gente chegar nos lugares mais longínquos. Graças a Deus por isso. Estela também acabando de entrar. A Letéia está tentando aqui, mas a imagem dela ainda não apareceu aqui. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Mas eu já estou aí. Nós, semana passada... Oi? Oi? Apareceu aí, não? Eu só te ouço, não te vejo. Ah. Peraí que eu vou tentar outro lugar. Peraí. Tá. Peraí. Na semana passada, a gente começou a contar a história da Letéia. É uma história de superação de uma mulher que venceu, né? Venceu os obstáculos. Ela foi adotada e só foi saber que foi adotada aos 7 anos de idade. E até esse período sofria agressões verbais, né, morais, físicas, abuso sexual por parte da mãe adotiva. E ali ela foi vencendo tudo isso, até os 13 anos ir para o internato. E lá no internato a Letéia pôde estudar, teve um pouco mais de tranquilidade. Mas chegou um período que ela teve que sair do internato e, como ela mesma disse na semana passada, a tendência de querer voltar para quem a criou, né? E ela até voltou para a família adotiva. Não tá. Ela está aqui já com a gente, mas está com um pouquinho de dificuldade na imagem. O som tá bom. Vocês não conseguem me ver? Eu tô te vendo. Ela não está. Eu não te vejo. Ela não me vê. Tem alguém aí vendo a Letéia? Se tiver, dá um ok pra gente, por favor. Como é que é o nome do Instagram? Eu vejo. Flávia Mourão. Eu tô aqui. @Flávia.mourão79. Flávia
Mourão, 7 não. Calma. O Miguel tá olhando Tem alguém aqui. vendo? Dá um ok pra gente, por favor. O meu filho vai dar uma olhada aqui para ver se ele consegue visualizar. Não. É que a sua voz está excelente. Ele falou que consegue ver você, mas não, E ela tem que colocar você para aparecer. mas ela entende. Ele falou que você que tem que colocar para eu aparecer. Já coloquei. Tem algum detalhe aí que não está funcionando na sua imagem. Saia, Leteia. Eu vou te chamar de novo. Tá. Vou sair então. Peraí. Um pouquinho de paciência, pessoal. Vocês que já entraram aqui conosco. Que eu vou chamá-la. Ela vai entrar e eu vou chamá-la novamente. Live é assim mesmo. Acontece uns atrapalhos, mas a gente vai conseguir. Assim que ela tiver... Ó, vamos lá. Vou convidá-la novamente para entrar. Enviando convite. Não, obrigada. Voltei. Voltou, mas volta sem imagem. É. Então vamos assim mesmo. Fazer o quê? O pessoal não está te vendo, mas está te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo nas duas? Pode falar aí pra gente, por favor, se o som, você está ouvindo a mim, está ouvindo a Leteia? Dá um ok aí. Fala, estou ouvindo as duas. Escreve, por favor. Será que não apareceu, né? Escreve para mim, por favor. Estou ouvindo as duas. Nossa, tá muito atrasado. Olha aqui. Então, vamos lá, Leteia. Vamos lá. Então, eu já falei aqui. Boa noite. Seja bem-vinda, mulher sem rosto. Boa noite todos aí. Muito boa noite. Obrigada por todas que estão chegando aí. Beijo. Tá bom, tá ótimo. A Cecília disse que está ouvindo, então a gente depois dá um jeito de colocar a tua foto aqui e mostrar que você estava aqui. Então, Leteia, na semana passada a gente contou a tua história até você voltar do internato, começar a trabalhar com seu pai adotivo e fazer vestibular. Então, quem perdeu a história da semana passada, é só ir no meu IGTV depois e assistir lá que você vai pegar a primeira parte dessa conversa. E a Leteia, então, fez vestibular e aí, nesse momento, a gente teve que terminar por motivos técnicos, a gente não conseguiu continuar e está voltando hoje. Então, conta para nós aí, como é que foi essa sua ida para a faculdade, como é que foi esse vestibular, como é que foi essa oportunidade? Então, eu já trabalhava aqui em Três Rios como professora, já dava aula na prefeitura e escola particular, sempre trabalhei os 2 períodos. Era casada e sempre quis estudar, sempre quis voar, né? Eu sempre quis mais do que eu achava que eu tinha ali. E uma conhecida minha falou assim para mim, Leteia, vamos fazer vestibular pela faculdade, e ela é pela Unicamp. E os primeiros 10 colocados vão receber 50% de bolsa. Aí eu falei assim, poxa, mas lá em São Paulo, eu não tenho ninguém lá. Não, mas a família do Luiz é daqui e tal. No estado de São Paulo, Cruzeiro. Sim. E falei, poxa, mas e aí, vou largar o emprego aqui? Não, vamos devagar, faz o vestibular, tal. Nisso eu fiz o vestibular. Antigamente ainda era vestibular, aquela coisa toda, né? Química, física, aquela coisa horrorosa. E não era nada integrado igual hoje, né? Hoje é tudo integrado, né? Aí passei em 7º lugar. Foi assim, pela Unicamp, é uma das melhores faculdades que nós temos no Brasil, né? A USP, Unicamp. Então, assim, é uma faculdade de renome, né? Aí passei aquela coisa toda e falei, e agora? Passei, e como é que eu vou fazer?
Nisso, ela falou, não, vamos tentar com os contatos, aquela coisa toda. Enviei o currículo para a faculdade, porque lá eles estavam implantando a educação infantil, porque era uma faculdade de Entendi. áreas pedagógicas também. Então, eu estava implantando a área lá, a escola e tal, enfim. Nisso, consegui trabalhar lá na área de educação infantil, ser professora de educação infantil. Então, eu tinha Então, ao 50. mesmo tempo que você estava cursando a faculdade, você conseguiu já começar a trabalhar na área. Isso. Então, eu ia sair daqui com o emprego, né, garantido e 50% de bolsa. Nesse período, o Nossa, meu marido estava desempregado, tinha perdido as coisas, ele sim, trabalhava com carne, área alimentícia, ele tinha vendido, ficou sem nada. E eu, aqui em entendi. Três Rios, trabalhava. Enfim, larguei tudo, fiz rescisão mas graças a Deus eu sempre saio bem. A minha amiga Zeca fez acordo comigo, a prefeitura, eu pedi prefeitura, a prefeitura, né, era só um mês, aquela coisa toda, Entendi. saí. E fui embora. Fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, para mim era tudo estranho, não tinha ninguém lá. Fui para morar de aluguel, porque eu não tinha casa para ficar, eu tinha que pagar aluguel. Entendi. Isso tudo eu, porque meu marido estava desempregado. Aí, Certo. como para a Leteia, nada é flores. Eu já estou acostumada com esse. Tô lá, trabalhei, aquela coisa toda, consegui uma casa, enfim, trabalhando e tal. Quando deu 3 meses, veio a pessoa, o novo reitor da faculdade, e Sim. me chamou para conversar e falou assim: Ô, Aleteia, você tem algum contrato? Você assinou algum contrato que você ganhou os 50% da bolsa? Não. Até então, estou pagando 50%. Pois é, eu estou assumindo agora você, o reitor da faculdade, e nós estamos cortando todas as bolsas quem ganhou. Nossa, Eu falei assim, mas como assim? Vocês fizeram uma propaganda, eu saí de lá da minha. Aí fiz como sempre, eu vou na ladainha, aquela coisa toda. Como assim? Saí da minha cidade, vim para cá, vocês me deram emprego e não sei o quê. E a faculdade, você não aceitou calada, né? Ficou ali. como sei, tentar até a última. Isso em 2001. A faculdade, se não me engano, acho que era 2001, a faculdade custava quase R$ 500. Unicamp é uma Nossa, faculdade cara, né? Enfim, não teve jeito, perdi a faculdade, perdi tudo. Pra, a bolsa, perdeu a bolsa, não teve jeito. perdi a bolsa. Para piorar, eles não aceitaram, eu tive que pagar retroativo. Os meses que eu fiquei pagando 50%. Nossa, É. E para completar mais ainda, colocar mais salzinho aí, uma pimentinha, eles também me mandaram embora da escola, porque não estava dando lucro à escola. entendi. Mas você desistiu? Não, nenhum momento. Não. Ah, ou qualquer pessoa no momento, assim, lógico, não vou falar para você que eu não fiquei desesperada, que eu não chorei, que eu não esbravejei, que eu não briguei, que eu não lutei. Lutei como Sim, sempre. Mas eu não tinha mais. O que eu vou fazer? entendi. Continuando. Entendi. Sempre fui muito esforçada, aquela coisa toda. Falou assim para mim: olha, você vai ser uma aluna fantasma até você regularizar a sua situação aqui na faculdade. Eu não posso colocar você na lista de presença
não posso Aham. lançar suas notas no sistema, mas eu me comprometo, todos eles foram unânimes. Eu me comprometo a você assistir às aulas nas minhas aulas. Então, eu assisti todas as aulas de todas as matérias, isso durante o primeiro período, todinho. Fiz as provas, Nossa. passei em todas elas no primeiro período, sem reprovação, sem nada, só não era lançado. Fazia a prova normal. Aí, Entendi. quando consegui regularizar a minha situação, que eu pude voltar, foi um período de até porque regulariza se você paga o retroativo, e eu só podia entrar no FIES, que era o plano de governo, né, estudantil, se eu Sim. regularizasse. E tem um Financiamento, né? período, quer dizer, Entendi. praticamente foi quase um ano sendo aluna fantasma, entendeu? Até que o Mas não deixando de nunca, estudar, não, né? deixando nunca, não. Já estava lá e todos os dias aula presenciais, saía 10h30 da noite. Nisso, fiquei sem emprego. Fiquei sem Nossa, emprego maravilhoso. também. Nessa situação, os meus professores da faculdade eram a maioria diretores de escola pública Sim, do estado. Aí me entendi. explicaram como era o sistema, aonde que eu tinha que ir para me regularizar, para pegar aulas avulsas, aquelas coisas todas, e comecei Uhum. assim sendo professora do estado de São Paulo. Comecei com aulas avulsas, eu entrava Nossa, em aonde tinha professor que faltava, filosofia, sociologia, sim, é, substituta. substituta, era professora oficial, ficava lá desde as 7 da manhã até meio-dia, onde fosse me chamava, eu ficava lá. E assim eu consegui um espaço dentro Uhum. das escolas públicas, desenvolvendo. Depois foi oferecida para mim aonde a alfabetização de alunos que não eram alfabetizados nas séries iniciais. Eu pegava Entendi, alfabetizava os alunos entendi. de terceiro, quarto ano. E assim eu fiquei lá por muito tempo. Nossa, que interessante. Se você tivesse no primeiro impacto desistido de tudo, você tinha voltado para Três Rios, não teria feito essa faculdade de qualidade, né, que te deu E um além, diploma de qualidade. A então, persistência que você vou te teve, falar né? que não foi fácil, passei muitas dificuldades, muitas. Tendo que vender, por exemplo, eu não tinha dinheiro para o material, né, da faculdade, que é caro, eu não comprei um Uhum. livro. Tudo era Não conseguia Nossa. comprar um livro. Tudo era xerocado, emprestado. Não tinha Uhum. computador, tinha que fazer em casas de amigas. É, não tinha dinheiro para comer, fazia é, continha na conta da carrocinha de pipoca. Na Não, era o meu cantina. jantar. A carrocinha de pipoca, eu tinha lá, minha continha pegava, e era aquela pipoca com queijinho. Ah, aí era a minha janta, entendeu? Aí, ah, Olha, Théia, me fala uma coisa. Você tinha assim, você mirava num rumo e buscava força naquilo ali? O que que te motivava sempre a ir em frente, passando por cima desses obstáculos? ser melhor do que me ofereceram na minha vida, porque não me ofereceram nada, né? A minha infância foi traumática desde ao nascer, né? Porque eu fui tirada. Eu não sei se eu fui tirada ou se ela me deu. A família que me adotou também Uhum. não compartilhou comigo o amor, né, que era para eu ter da infância. A adolescência também não foi fácil. Então, Sim. eu não queria
aquilo que me deram. Eu não aceitava de hipótese alguma. Eu queria Entendi. algo mais e eu poderia ser. E eu fui buscando e fui galgando e todas as oportunidades que aparecia para mim, eu ia fazendo. Por exemplo, em São É Paulo, super para mim, foi uma legal. oportunidade muito grande em conhecimentos de mundo, porque lá, congressos internacionais, eu tive é, é, muito prazer de conhecer Emília Ferreiro, que é a consagrada da alfabetização, é, vários Sim. outros, aquele filósofo também agora que está aí na moda, aquele barbudinho. Eu tenho um livro dele aqui em casa, esqueci. Mas assim, eu tive Aham, tá. oportunidades de estar num mundo totalmente diferente daquele que eu estava lá atrás, que eu não estudava, que eu não parava em escola Entendi. nenhuma, que eu não tinha o alicerce da família, né? Eu não tinha isso que eu tenho com os meus filhos aqui, E parar de estudar. você tocou num ponto aí, porque nisso você já Sim. estava casada, né? Quando você estava fazendo essa faculdade. Como que era na sua cabeça ter a sua família? Porque você se casou, você não teve medo, isso não destravou toda a sua experiência traumática de família, não te bloqueou em ter a sua família, em Pois formar a é, sua família? eu me pergunto assim, poderia ter feito o que fizeram comigo, né? Na verdade, eu casei para ter uma família. Eu casei com um homem mais velho até então, e era para ter. Uhum. Não é que eu não casei sem gostar, não era isso. Mas era para eu ter uma alicerce, uma família, aquele amor que até então eu não conhecia, né? Mas nada me impediu, eu não me bloqueei, não me anulei como mulher, como pessoa, de buscar os Uhum. meus objetivos, porque isso acontece muito no casamento, né? Você casa e você tem que cuidar Sim, só de casa, tem que cuidar, lavar, passar, sei lá, enfim, que todos os homens acham que mulher tem que ser entendi. só isso, né? E sempre deixei claro, e mesmo que tentava me podar, porque acontecia, né? Por exemplo, esses congressos, esses estudos, vivia Sim, tentando me podar. Ah, não, é longe, dificultando. E eu não, peraí, eu estou estudando, eu quero galgar um lugar que não é este aqui, entendeu? Não quero ser sim, só dona de casa. Eu amo ser dona de casa, adoro cozinhar, adoro hoje o que eu tenho do meu casamento, que eu posso dizer que eu sou feliz, são os meus filhos. Eu me divorciei, mas o que deixou para entendi. mim é minha herança, são os meus filhos. Então, eu tive que me conciliar como mulher, que eu não tinha que ficar em casa, não. Que se eu fosse, eu ia me anular. Porque acontecia. Primeiro por ciúmes, Entendi. que acontece, né? Muito. E Aham. outra, o homem tá mais atrás e eu sempre fui mais além, na frente. É, À frente. Você tinha uma mola que te impulsionava a sempre conquistar, né? Parece assim que você era aquele tipo de pessoa que não olha para trás, né? Você vai rumo ao que vem à é isso frente, aí, não é assim, e verdade? com muita dificuldade. Vou falar para você assim, por exemplo, eu chegava da faculdade 10h30 da noite, saía da faculdade 10h30 da noite, né? Já tinha um dia inteiro trabalhando, porque eu dava aula em vários lugares. E estado de São Paulo não é tudo, não é pequeno, não é igual aqui. Então, aquela rotina Sim, cansativa da aula, ir para a faculdade, nem ia em casa. Chegava em casa, eu tinha que fazer comida ainda, né? E ainda eu fazia guloseimas para vender, porque era o dinheiro que eu sim, ia fazer a nossa feira, porque ele estava desempregado, entendeu? entendi. Desempregado e você não queria Não, deixar a não. faculdade, de Eu, jeito se nenhum, não, não é verdade?
Então, Aletheia, e aí você passou essa luta toda, se formou. Aí, formada, você voltou para Três Rios ou não? Pois Permaneceu é, lá? eu vou falar uma coisa aqui. Muitas e alguns homens que estejam me ouvindo aí, que eu tô vendo que tem alguns aí, é uma coisa muito séria, tá? Eu fiz isso 2 vezes. Eu larguei, Uhum, eu não tinha filho. Eu sei que família é muito importante, casamento é muito sim, importante, mas você não pode se anular como pessoa, tanto pessoal como profissional. sim. Apesar disso tudo, de eu ter conseguido concluir a faculdade, e que ainda tem aí um porém aí nessa história aí, que eu não tive dinheiro para concluir com as minhas amigas e só concluí depois. Eu estava tudo feito. É, Mas, mas mas concluí, só não concluiu. tive lá colação com pompas, aquela coisa toda. Mas eu Teve É, festa, só baile, né? consegui Nada disso. concluir que eu digo, não por ter ficado independência em matéria, mas por situação financeira. Só no ano seguinte que eu paguei o diploma, porque se paga o diploma, aquela coisa toda, enfim. Aí, Sim. concluindo sobre essa situação de eu ter o que aconteceu. Eu já estava estabilizada novamente, por exemplo, fazendo um retrocesso. Em Três Rios, eu trabalhava, eu era empregada em 2 empregos. Eu saí daqui para que tudo bem, eu Uhum. fui porque eu passei na faculdade, era o que eu queria, mas o objetivo maior era para que ele conseguisse algo melhor lá, profissional. Sim, numa cidade Pois é. infinitamente maior que Três Pois é. Rios, São Paulo, né? Então, Pois oportunidades é. viriam para ele, Aí, né? e já lá formada, trabalhando como professora do estado, eu ganhava razoável, porque no estado de São Paulo paga bem melhor e eles te capacitam também, né? Te dá essa. Te, ele não queria ficar lá, porque não se dava Entendi. bem, realmente, assim. O povo não é muito agradável. Mas isso, com o tempo, a gente vai se acostumando. E outra, financeiramente, eu estava bem. Eu, Aleteia, não ele, não ele. Sim, Aí, ele entendi. não queria ficar lá, porque, enfim. Aí, ele escolheu aleatoriamente, porque gostava de Petrópolis. Ah, que era uma cidade. Não queria voltar para Três Rios. Petrópolis. A Aleteia, novamente, largou tudo e acompanhou o marido. Isso que eu quero falar para as mulheres, que eu acho muito Sim, importante, e os maridos. É, eu sei que é complicado, que é difícil, né? Assim, a mulher tem que acompanhar o marido, o esposo e tal, mas tem que ter uma cumplicidade dos dois, uma parceria de tentar ali, não só para um, né? Hoje eu estou aqui com situações que já poderiam estar bem melhor, porque eu estava. Devido a essas minhas escolhas de ter voltado, ter saído onde eu estava bem, para acompanhar o meu marido, eu hoje estou começando tudo de novo. Né? entendi. Então, assim, né, as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, precisam ter um comum acordo, né, mais conversa, mais diálogo, para que possam fazer o melhor para a É. família, não é verdade? Eu acho que, pelo que você fala, faltou uma concordância de vocês dois. Você cedeu tudo e ele não cedeu É, nada, vamos dizer assim, né? eu achava, e na verdade, eu não posso colocar a culpa só em um, culpa minha também. Eu também não tinha orientação, por mais é, para frente que eu fosse, mas eu nunca tive alguém que me orientasse. Olha, você tá legal, você tá bem no seu trabalho. Por que que você não fica e não espera ele, né, se firmar e depois você vai, né? Eu não tive isso. Eu Sim. fui no intuito de estar junto com o meu companheiro, de dar força e aquela coisa toda. Então eu fui para Petrópolis.
Mas aí atrasou um pouco, né, nas Sim, conquistas dos seus sim, objetivos, não é sim, verdade? Essa muito. mudança, né? Então você foi ter filhos Só só em em Petrópolis. Depois, Petrópolis. eu não conseguia ter filhos. Só Eu em só fui ter Petrópolis. filhos depois de 13 anos. E o que eu acho importante frisar Hum, são várias vezes que eu tive que me descobrir e começar tudo de novo, né? sim, Aí fui ter filhos em Petrópolis, muito bom. umas histórias muito assim, que eu acho que é mais do que live, mais do que o parte um parte 2 porque eu cheguei em Petrópolis também, não dá para contar tudo, mas eu cheguei em Petrópolis. Vai escrever um livro, então, Letéia. Pode começar a fazer sua Não, história aí, escrever não, um eu já livro, porque comecei a minha escrever filha. um livro, eu já tenho, só não tenho ainda terminado a história. Ah, que legal! Ah, que Não show! é? Então, Não muito dizem que bom o ser mesmo. humano tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um bicho de estimação? Eu já plantei É, várias árvores e é estou escrevendo. verdade. Comecei um livro lá atrás, só não terminei, mas comecei. É. Mas vai terminar. Vai terminar. Olha, Teia, então, assim, foi caminhando o casamento não deu certo, como você falou, houve o divórcio, né? Pelo aquilo que você já me contou, sempre sua vida sempre foi muito trabalho, muita luta, você nunca desistindo, você sempre seguindo adiante. Você fazia das pedras os degraus, né? Degrau para você subir. E aí houve separação. Você ficou lá em Petrópolis ainda um pouco, você já veio, Então, voltou lá fiquei em para Brasília. Petrópolis 13 anos. Trabalhava como coordenadora de uma escola. Depois eu fui chamada para ser coordenadora, fiz uma prova, que era o meu sonho, entrar numa escola grande do anglo-americano, que era do Rio, que foi para Uhum. Petrópolis, que eu ia Sim, muito sim, já boa. ouvi Eu falar entrei muito. como coordenadora e fui coordenadora de todos os segmentos. Foi uma luta, foi uma lição de vida para mim. Ali eu aprendi muita coisa profissionalmente. Tanto ruim quanto boa, porque é uma empresa muito grande, onde você trabalha com várias pessoas. Nesse período, a minha sogra veio morar comigo também, que tinha Alzheimer. Então, eu cuidava da minha sogra, que era no início daquele Alzheimer, e o dela era Sim, severo. Então, eu trabalhava, eu tinha a minha sogra em casa com Alzheimer e dois filhos, porque eu tive o Miguel e 2 anos e meio depois veio Olga. Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de cuidar da sim. minha sogra. Quando eu saía de casa, eu já tinha dado banho na minha sogra, já tinha trocado a roupa dela de urina, porque a pessoa que tem Alzheimer, né, urina muito. Então, e 7 horas, Sim. 7h30 da manhã, 7h15, eu já estava dentro da escola. Então, nunca foi fácil. E outra coisa, nunca deixei de fazer esporte, porque era a minha válvula de escape, ou dançar zumba, ou fazia alguma coisa que me desse prazer. Sempre foi. Entendi. E o meu relacionamento lá atrás, desde São Paulo, eu já notava que não estava bom. Lá eu já havia me separado uma vez. Entendi. Na realidade, eu levei 10 anos para tomar atitude de dar um basta. Nisso, já houve caminhada de fazer encontros de casais na igreja. Sempre fui muito ativa na igreja, sempre então sempre fui, Uhum. participava, então fiz encontros de casais, tentamos renovar os votos lá no encontro, tentamos, mas eu só tentei sozinha. Aham. E como você não é uma pessoa que desiste de nada fácil, você foi atrás e tentou Então, é recuperar teu isso aí. casamento, né? Mas casamento Pois não é. depende só de um, É né? dos dois. Depende dos Mais uma dois. vez, eu vi ali, porque ele falava que gostava, que ia mudar os pontos que era entre nós ali, da nossa separação,
que eu só consegui enxergar depois de 10 anos, eu levei muito tempo para enxergar. Eu sofria abusos de violência, que eu falo abusos, né? Depois que a gente toma propriedade do entendimento do que é violência, você vê que não é só violência física, são outros tipos de violência. Então, eu também tive violências, Sim. tipos de violência no meu casamento. Eu só levei 10 anos depois para tentar sair disso tudo, mas antes de eu tomar essa atitude, eu tentei recuperar. Lógico, família, eu tinha uma sogra que dependia de mim, eu tinha os meus filhos, eu não queria separar. Até porque eu casei pensando naquele casamento ideal, de flores, né? Não só de flores, com dificuldade, mas de E formar companheirismo. e formar a família que você Isso aí. teve, né, Leté? Ter a família que você não teve. Construir uma família com É. alguém, né? Você teve um sonho também aí envolvendo o seu casamento, não é Como é verdade? que é? Picotou, eu não ouvi. Você teve um Sim, sonho também em sim. formar uma família. Você não simplesmente não casou para sair de uma Não, situação vulnerável. Você teve, porque você já trabalhava, você não não. precisava de homem para te sustentar. Você Isso queria aí. Na família. verdade, eu sempre trabalhei desde os 7 anos de idade. Né? Lá, aquela situação que meu pai me levava para a Isso. rodoviária e eu já tinha tarefas para cumprir, aquilo era para mim um trabalho. Eu tinha que cumprir. Era Era trabalho. trabalho. Então, Era eu trabalho. trabalho desde os 7 anos de idade. Nunca foi fácil. E casamento, para mim, era uma coisa séria, mas que os dois teriam que andar juntos. Os sonhos têm que ser construídos juntos, Juntos. não um só. Não adianta você querer alcançar alguma coisa se você está junto com uma pessoa. Os dois têm que querer, mas os dois também têm que querer, mas fazer movimento que aconteça. Porque ficar só na promessa também Que não não, adianta. não, Você está me não entendendo? funciona. Porque isso acontece muito, né, nos casamentos de hoje. Ah, eu vou melhorar. Ah, eu vou fazer isso. Não, eu vou conseguir, eu vou tentar com a sua ajuda. E não consegue, não sai, porque depende da pessoa querer. Não Não acontece. acontece, porque Não depende acontece, do né? outro querer sair daquilo. O esforço é muito maior dele querer, mas infelizmente não aconteceu isso. Sim. E aconteceu uma separação muito traumática, muito, muito, muito mesmo, de situações extremas, de Maria da Penha, de violência, de perseguição, de invasão de Sim. privacidade, de xingamento, que também até hoje, se você falar para mim quanto tempo você está separada, acho que 6 anos, se não me engano. Acho que 6 para 7. Se eu ainda tenho restígio até hoje, eu ainda sofro violência emocional do meu ex-marido. Só que hoje isso Entendo. não me altera mais o meu psicológico, já alterou. Já tentei xingar, já Sim. tentei não revidar, você tenta de tudo, né? Você tenta ficar quieta, enfim. Mas quando Entendi. vai para os seus filhos, a situação complica. E eu vejo assim, casamento, quando você separa, não é um só que errou. Eu também errei. Errei em Errei em Com permitir certeza. ser conivente com essa situação, de eu abraçar tudo e fazer tudo, e não dividir, porque assim é muito cômodo. Por exemplo, situação financeira. Ele nunca foi bom em situação financeira, problemas seríssimos de problema de situação financeira, de organização. Mas, quando você não é bom numa coisa e deixa para outra, você tem que dividir uma outra parte. Isso não aconteceu. Então, eu fiquei Sim. sobrecarregada em todos os aspectos. Só que eu fui omissa de não ter falado. E quando eu falei, já era tarde. Entendeu? E a pessoa Entendi.
A parceria, assim, para a gente passar para outra parte, faltou uma parceria, né? Tudo que duas pessoas ou mais fazem juntas, casamento, sociedade, que for, precisa haver parceria. E não houve, né? Não houve nesse caso. E você não foi aquela pessoa que desistiu e rasgou tudo e foi embora, como você falou. Você levou 10 anos vivendo nessa situação, tentando resgatar, tentando fazer as coisas acontecerem até chegar a um ponto que foi inevitável, né? Não houve mais formas de você manter o casamento. E aí, Aletheia, não teve como. Separou, divórcio, você veio embora. Então, Voltou para cá? um ano antes, aconteceu uma situação muito séria com ele, mas eu tô aqui, né? Uhum. Nisso eu já estava separada. Aluguei uma casa para mim e para os meus filhos, uma kitnet. E fiquei lá esperando terminar o ano Sim. para que eu voltasse, porque Petrópolis é o custo de vida é muito cara, né? Então, eu tive que Sim. me reinventar novamente com 2 filhos pequenos, larguei tudo lá e vim embora para Três Rios, morar de aluguel e Sim. começar tudo de novo. De novo. E aqui você já foi na mesma área, educação mesmo, que você já era formado e Sim, a trabalhava em Escola Nossa Senhora Petrópolis. de Fátima me chamou para lecionar por um período, que era uma licença, e ali eu fiquei por um período na Escola Nossa Senhora de Fátima, na educação. Até porque a minha trajetória como aleteia é 20 e tantos anos, 24 anos, se não me engano, 25, como professora, né? Sim, Professora. E hoje, especialmente, né? Hoje é dia da pois educação, né? é. Hoje é um dia especial, hoje é um dia aí, Obrigada. parabéns a todos os educadores que têm essa árdua tarefa de trabalhar nessa área, principalmente nesse momento de pandemia. Até você voltou, você mais uma vez se reinventou, né? Você teve a sua terceira filha, Helena, aqui em Três Rios, já não do seu casamento, mas já de outra relação, e você lutou. E aí, minha filha, veio a pandemia. Agora, é para a gente poder chegar no final desse momento, o restante vocês vão saber no livro, quando a Letéia lançar o livro, tá? Não vamos contar tudo, não vamos dar spoiler de tudo, mas a gente não pode ficar aqui para sempre. Como que a pandemia te pegou, minha filha? Porque eu tô sabendo aí que você teve que se reinventar, mas que pela milésima vez. Eu falo para o Senhor, meu Pai, mas Ele sempre me dá força, né? E aí, Graças a nisso, Deus. eu voltei a estudar e passei nos processos seletivos. Nisso, chegou a pandemia Sim, e bloqueou tudo. Eu não posso ser chamada nem para um, nem para outro, nem para outro, nem para outro. E fiquei, como eu sou contratada e não pude ser chamada para lugar nenhum, porque foi cancelado, né? Cancelado, que eu digo assim, quem fez a prova ficou sim. parado. Tudo parado, né? Suspenso no momento, né? Eu fiquei sem renda, porque eu sou professora, eu sou contratada. Fazia o que eu já faço hoje, aquela coisa toda de motivação, de influenciar, de ajudar as pessoas. Teve a oportunidade, o Alexandre Mauro, já uma outra situação, já tinha me convidado para fazer participação no programa dele de uma outra emissora. Não foi possível naquela época, mas hoje Sim, eu já estou lá, faço uma participação no programa. Essa participação que
já era um projeto meu de mulheres empoderadas e tentar colocar esse projeto para frente, começou ali, nessa participação do Sim. rádio. Com isso tudo, eu me reinventei novamente aqui, porque o rádio é só uma participação, não é? Eu faço ali né? Eu falo ali, Sim. falo o que eu preciso para as mulheres, para chegar às mulheres, mas eu também tive que pensar e reinventar. O que que eu vou fazer agora? Não posso ficar esperando que as escolas me chamem. Eu tenho 3 bocas para alimentar dentro de casa. Sim. Eu sou sozinha, eu não tenho marido, né, eu não tenho ninguém que me ajude, assim, né, que eu possa contar Correto. todo mês. Aí veio a ideia de começar como influenciadora digital, coisa que eu fazia sem ser profissional e Sim. tentar agora ser, né? Fazia da era digital, você já Já, influenciava já, eu pessoas, já né, Letéia? influenciava muito. Então agora, por que não agora fazer isso Pois é. profissionalmente? É o que nós estamos vendo, né, demais acontecer. Você profissionalizar um dom que Deus te deu, natural, de influenciar pessoas e ajudar pessoas. E o ramo que você quer explorar, que você já está explorando, né, o nicho que você está explorando, é para as mulheres, né? Sim, Você quer porque falar com as mulheres. eu vejo a carência de muitas que levam a vida. Até eu ouvi uma amiga minha de muito tempo que eu não falava com ela, e eu conversando com ela, e aí, tal, como é que tá? Tô vivendo. Aí eu perguntei, e você? O que que você fez para você? Não parei para pensar, né? Então, como é forte, como impactou isso em mim? Uhum. Por quê? Como assim? Você tem uma vida. Você não é só doar para o outro. Você não é só o casamento. Você não é filho só. Os seus filhos vão crescer, vão ter a vida dele. O seu marido provavelmente também tem a vida dele. Então você tem que ter sua vida, independente de qualquer outra situação. Você tem que se gostar. Você tem que saber o que que você quer para você. Ah, Sim. eu não, eu gosto de cozinhar, então cozinhe. Eu gosto de tricotar, fazer crochê, eu gosto de pintar. Reinvente-se e busque coisas que te dê prazer. Então, a minha palavra, aonde eu quero chegar é isso aí. Porque quero mostrar que é possível Sim. e eu não estou aqui, não estou falando de coisas que não aconteceram comigo. São coisas que eu tive que me reinventar a todo momento. Certo. Eu tive lutas, eu tive perdas, eu tive humilhações, né? E sofro ainda com humilhações. Então, e ninguém vê isso. Sempre me vê sempre sorrindo, de bem com a vida, no salto, bem arrumada. Nossa, deve gastar dinheiros horrores. Ninguém está. Tá tudo Pois ótimo é. na vida dela, né? Tá ganhando Pois rios é, de ninguém dinheiro. sabe o que está aqui por trás da gente, né? Aonde, o que eu O que se passo. passa. Então, esse é o meu papel que eu estou querendo levar e chegar nas mulheres. Que é, Muito bem. Então, você está às sextas-feiras, o programa na FM 107 é de de, 7 isso, às de 9 da 7 às manhã, 9 da correto? manhã, aonde eu levo, é um Uhum. tema. Essa semana, por exemplo, meu espelho, entre muitos amores, o próprio, Uhum. né? Então é muito forte isso, Sim. né? São palavras, são coisas que a gente está levando ali. Então é semanalmente, às sextas-feiras, de 7 às 9. Então, você que é daqui de Três Rios, está convidado a estar ouvindo o programa da FM 107. A Leteia faz parte da bancada. Como Giro chama o cento e programa sete mesmo? com Alexandre Mauro. Giro 107. A Leteia está lá, quem apresenta é o Alexandre Mauro, e ela faz parte da bancada junto com outras pessoas. E também o seu trabalho aqui no Instagram, né, e Facebook de influenciadora digital.
o seu arroba tá aí, arroba aleteia.patrick, né? Aqui você vai deixar suas mensagens para as mulheres, vai mostrar trabalhos para as mulheres se valorizarem, se empoderarem, para as mulheres se amarem, né? Ter amor próprio. E você também propõe algum outro tipo de trabalho fora da rede Sim, social, então, Letéia? por exemplo, se a pessoa tem um estabelecimento, trabalho de coach, né? O que seria isso? Que, na verdade, coach é um Uhum, mestre, né? Também. sim. Com rendimento, o que você pode melhorar nele, expor mais as mercadorias, o que esse eu vou ao estabelecimento ou lugar, metas e objetivos para melhorar. Além, isso é uma empresa, trabalho de empresa. Como pessoa, Sim. você precisa mudar os. Sim, então uma assessoria, né, pessoal, quanto individual, quanto grupo, você está oferecendo também. A Letéia está me ouvindo? A Letéia? Deu uma picotada aqui. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem com o tema dessa entrevista, que é a superação eu consegui. Então, assim, que você deixasse uma mensagem para as pessoas de que é possível. Parei de te ouvir. Não estou te ouvindo. Tá? Então vamos lá. Nesse momento final, que você deixasse uma mensagem. Oi? Oi? Tá ouvindo? Então, pessoal, eu não estou conseguindo mais escutar a Letéia. Tá ouvindo? Tá. Então, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão querendo desistir, estão querendo parar, que acham que tudo dá errado na vida delas, que é possível superar, que você conseguiu. Deixa essa mensagem aí para o pessoal. Não está ouvindo, pessoal? No momentinho final aqui, pessoal, a gente não conseguiu mais a resposta da Letéia. Mas fica para vocês, então, essa mensagem de superação, de que alguém que conseguiu, alguém que venceu. Não estou te ouvindo mais, tá? Mas fica essa mensagem aí que é possível, que ela conseguiu, e você consegue também, tá? Vai ficar no IGTV para você assistir depois, compartilhar com seus amigos e recomendar para pessoas uma história de sucesso, de superação, de alguém que passou muitas dificuldades, mas que venceu e está aqui prova viva de que tem que se reinventar mais uma vez nesse momento de pandemia e que daqui a pouco vai ser sucesso total, porque ela não desiste. Então, fica aqui essa mensagem: superação, eu consegui, a Letéia conseguiu. Um grande beijo para todos vocês, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.